Olá, eu sou José Júnior, JJ, espero que todos e todas estejam bem e em segurança. Hoje vamos falar de um assunto bastante interessante e para darmos embasamento às questões aqui que eu abordarei, eu utilizarei a Lei 7.115 de 1983. Ela é uma lei curta, como vocês podem observar, mas de grande valia para o nosso cotidiano, sobretudo para efetivar os nossos direitos. Eu conto com vocês para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, porque é muito comum, infelizmente, pessoas buscarem a gratuidade, por exemplo, da emissão de segunda via de alguns determinados documentos, e os serviços acabam burocratizando este acesso a tal direito. Então vejamos o que fala essa lei. Artigo 1º. A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da lei, presume-se verdadeira. Parágrafo único. O dispositivo neste artigo não se aplica para fins de prova em processo penal. Artigo 2º. Se comprovadamente falsa a declaração, quem vai se sujeitar? O declarante às sanções civis, administrativas e criminais, conforme previsão legal. E o 3º artigo, a declaração mencionará expressamente a responsabilidade de quem? De quem declara. Portanto, se você vai a algum cartório de registro civil para fazer a emissão da segunda via da certidão de nascimento de forma gratuita, e na realidade ela não é gratuita, porque é um direito, há uma legislação que diz isso, portanto ninguém é bonzinho ou boazinha. Você mesmo, você mesma pode fazer. Muitos cartórios têm por praxe solicitar para que algum técnico, alguma técnica do CRAS, por exemplo, da Política de Assistência Social, faça uma declaração dizendo que aquela pessoa ela não tem condições de custear as custas desse documento. Ora, vamos lá. Primeira coisa, que quem declara que não tem condições é a própria pessoa. Segunda questão, nós trabalhadores da política de assistência social, nós não fazemos declaração de pobreza. Além de desrespeitar a intimidade da pessoa, é trazer o íntimo para o público, é expor de maneira vexatória a intimidade da pessoa. Por isso que já há o cadastro único. Portanto, essa lei de 1983, no seu artigo 1º, coloca quais são as declarações e nela consta a declaração de pobreza, e o artigo 3º coloca que a responsabilidade é de quem declara. E a responsabilidade, ou quem a faz, é o próprio interessado. Se não for ele, é o procurador. Se você é trabalhador do SUAS, é demandado a fazer tal declaração, não faça. Não é atribuição ou competência. A gente precisa respeitar o sujeito como um ser de direitos. E você, por sua vez, que vai recorrer à solicitação da isenção das custas para a emissão
da segunda via de certidão de nascimento, você também não precisa de ninguém, você próprio pode declarar. Então vá ao cartório e diga, de acordo com a Lei 7.115 de 1983, quem tem a responsabilidade em declarar sou eu. Sem falar que há algumas leis específicas que corroboram com isso que eu estou falando. Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou pegar o exemplo da certidão de nascimento e do RG. A lei que nós vamos utilizar para demonstrar lei específica da certidão de nascimento é a 8935 de 1994. Então, no artigo 45, parágrafo 1º, nós temos: para os reconhecidamente pobres não serão cobrados emolumentos pelas certidões a que se refere este artigo. No caput do artigo 45, nós temos: são gratuitos os assentos do registro civil de nascimento e o de óbito, bem como a primeira certidão respectiva, certo? E aí nós fazemos uma ponte com a Lei 9534, que diz, vamos lá, não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de nascimento e pelo assento de óbito, bem como pela primeira certidão respectiva. Os reconhecidamente pobres estão isentos de pagamento de emolumentos pelas demais certidões extraídas pelo cartório de registro civil. E o mais interessante, o estado de pobreza será comprovado por declaração do próprio interessado ou arrobo, tratando-se de analfabeto, neste caso, acompanhada da assinatura de 2 testemunhas. Ninguém fica isento de autodeclarar. Então, a pessoa própria declara e assina. Na impossibilidade dela assinar é arrobo. E se a pessoa for analfabeta, o cartório também não pode pedir para os trabalhadores da política de assistência social para fazerem declaração. Nós precisamos respeitar a intimidade das pessoas. As leis, elas são claras. Quanto menos nós, trabalhadores desta política, soubermos de lei, menos podemos fazer pelas pessoas que nós atendemos, que por sua vez, menos terão acesso aos seus respectivos direitos. Nesta mesma lei, lá no artigo 5º, que também vai corroborar com aquilo que nós já lemos. São gratuitos os assentos do registro civil de nascimento e o de óbito, bem como a primeira certidão respectiva. Ou seja, a emissão primeira do documento não tem custa nenhuma. Se eu preciso da segunda via, tem custa, mas para os reconhecidamente pobres, e aí não estou colocando que eu concorde com este termo, é o que está em lei. Ele próprio declara a impossibilidade de custear a despesa com a emissão da segunda via do respectivo documento. De qual forma? O próprio interessado ou arrobo, se analfabeto, acompanhado da assinatura de 2 testemunhas. Vamos ver o que fala a lei do RG? Como exemplo, para a emissão de forma gratuita da segunda via do RG, nós temos a Lei 10.952, de novembro de 2001. Esta é uma lei estadual. Estou pegando do estado de São Paulo, então é importante que vocês recorram, caso vocês estejam em outros estados, a leis específicas, né?
Diz assim no artigo 1º: fica o Poder Executivo autorizado a isentar de pagamento de taxa para a emissão de segunda via da carteira de identidade as pessoas com 65 anos, se homem, 60 anos, mulher, desempregados há mais de 3 meses. Ou seja, você pode, se você não tiver nem com 65 anos ou mais, se for homem, ou 60 anos ou mais, se for mulher, mas se você estiver desempregado há mais de 3 meses, é só você apresentar a carteira de trabalho, seja física ou digital. Se nós formos ao site do Poupa Tempo, por exemplo, lá vai estar acrescido a Lei 7.115 de 1983, que é aquilo que nós falamos. A pessoa que se declara pobre nos termos da lei, certo? E aqui também nós temos vítima de catástrofe natural, e aí tem o prazo de 60 dias a partir do estado de emergência ou calamidade, e nós também temos caso haja um erro de digitação do RG, e aí tem o prazo de 90 dias. Então, aqui eu só estou, claro, a intenção maior não é trazer todas as legislações. Aqui eu trago certidão de nascimento e RG, mas essa lei de 1983, ela pode ser utilizada para diversos outros documentos que você mesma pode fazer. Você não precisa passar por um atendimento social. Eu, na qualidade de assistente social, não estudei para fazer atestado de pobreza. Portanto, eu, como assistente social, não faço atestado de pobreza. Você, cidadão, não precisa de ninguém para atestar a impossibilidade de custear as taxas. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu joinha. E se você acha que essas informações serão úteis a outras pessoas, não deixe de compartilhar. Até a próxima!